Louvado seja Deus. Muito bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nesta manhã abençoada de domingo, primeiro dia da semana, intitulado Dia da Família, Culto da Família, nós entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite de sono, por este novo amanhecer, esta nova oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos meditando na sua palavra. E já quero consagrar as nossas vidas, o nosso dia, tudo que nós somos, tudo que nós temos, vamos consagrar ao Senhor. Aleluia. Nesta manhã eu já quero agradecer a Deus, ao Senhor e agradecer à irmã que entrou aqui no canal do YouTube e me fez uma alerta, a qual eu fiquei bem pensativa. E às vezes Deus ele não nos concede algo logo e a gente fica assim se perguntando por quê e às vezes como que a gente vai fazer. E assim, desde quando eu comecei a fazer esse momento do pão diário, que eu queria, registrar o canal, tanto no YouTube como no Facebook. E todas as vezes que eu entro para registrar, tem algo que me prende, algo que me segura. E hoje eu entendo que esse algo é Deus que estava me segurando para não registrar este momento no canal. E ontem eu li, não, acho que foi anteontem que ela enviou, mas eu vim ver ontem a escrita da irmã que me alertou acerca deste título de pão diário que eu pus, né? Eu comprei o livrinho, né? Antes eu fazia devocional, mas eu só fazia em áudio. Mas quando eu passei a fazer em vídeo, e depois eu mudei o livrinho, né? Passei a comprar o livrinho e eu achei que não tinha problema nenhum, né? Pôr esse nome, porque assim tudo é trazendo a palavra do Senhor. Mas ela me alertou acerca de uma irmã que também já passou por um momento bem difícil por causa desse título do pão diário. E eu estou pensativa, orando a Deus, né? Desde ontem que eu já comecei a pedir a Deus outro título para me pôr neste momento da palavra de Deus, que tá difícil agora de eu mudar, né? Até a linguagem, a forma de falar, porque eu já falo pão diário, mas eu vou mudar. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai me dar um título para mim também estar registrando, né? No canal do YouTube e no canal do Pão Diário, que eu abri uma página só para este momento, para mim estar pondo os vídeos, né? Postando. Mas a partir de hoje eu não quero mais falar pão diário, tá lá ainda, né? Vai estar como pão diário. Mas o Espírito Santo vai me conduzir. Que título eu vou pôr? Porque para você abrir uma página, né? Abrir um canal, você tem que ter um nome, né? Para registrar. Mas eu vou, né? Mudar em nome do Senhor Jesus. Mas eu também não vou deixar, enquanto eu não mudo, eu vou estar trazendo a palavra. Às vezes tem dia que eu não trago por falta de tempo. É tempo mesmo. Ontem mesmo eu não deixei, porque eu vi que não dava tempo e eu ia sair para trabalhar. E aí eu tenho que postar, eu faço o vídeo para depois postar, né? Então, às vezes está muito tumultuado, carregado, não dá. Mas sempre que eu puder, eu vou estar trazendo, né, o momento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, né? Ela penetra em nossa alma e vai até a divisão da alma e da medula. Amém? Louvado seja Deus. Hoje a palavra do Senhor está escrito no
livro de Romanos, o capítulo 12, e os versículos estão do 1 ao 3, que vai falar sobre a prática da justiça pela renovação do entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja Deus. Então aqui Paulo ele chama a atenção, ali para os romanos, uma carta de Paulo aos romanos, ele chama a atenção sobre a prática da justiça pela renovação do nosso entendimento. Então, quando nós estamos sem ter o conhecimento, não temos ainda o conhecimento da palavra de Deus, a gente vive de qualquer forma, de qualquer jeito, ou do nosso jeito. Às vezes, vivemos num nosso mundo, fazendo do nosso jeito e achando que está tudo certo, que está tudo bem. Mas agora, quando nós passamos, a ter um compromisso com a palavra de Deus, nós temos que também ter uma transformação, Não vou dizer aqui, eu não erro, você não erra. Nós não pecamos, nós erramos, nós pecamos todos os dias. Nós somos, viemos do fruto do pecado. Mas, nós temos essa natureza adâmica. Mas também somos agora renovados e transformados pelo poder da palavra e do poder de Deus. Aleluia, porque a palavra é o poder de Deus. Então, Paulo estava agora advertindo aquele povo. Ele disse, rogo-vos para os irmãos. Ele estava rogando aos irmãos ali de Roma, que pela compaixão de Deus, que Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e por esta compaixão de Deus, que eles apresentassem os corpos deles como sacrifício vivo. Então, hoje, essa palavra nos adverte, Deus, ele nos adverte através dessa palavra, melhor dizendo. Às vezes tem pessoas que fazem outros tipos de sacrifício, mas o sacrifício vivo que Deus quer é o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas agora você pode imaginar, talvez você esteja imaginando, nós vamos ter que sacrificar o nosso corpo como Jesus sacrificou? Não é esse sacrifício que Deus está falando, nem esse sacrifício que Paulo está falando aqui, escreveu. Mas sim, um sacrifício de nós renunciar o pecado, renunciar as coisas que nos levam à ruína, que levam o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, aleluia, que leva à ruína. Nós temos que nos abster dessas coisas, nos afastar, aleluia, fugir da aparência do mal. É esse sacrifício vivo que a palavra nos pede, que Deus que requer de nós. Porque o maior preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Agora ele não quer que nós venhamos sacrificar o nosso corpo como ele sacrificou, mas sim cuidar desse templo, deste corpo que é templo do Espírito Santo. Jesus, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar. Aleluia. Ele nos mostra, ele nos direciona como nós vamos viver, como nós vamos fazer. Aleluia. Como nós vamos dar testemunho.
Aleluia. E ele estava falando, né, que é o sacrifício agradável a Deus, é o nosso corpo. Quando nós cuidamos do nosso corpo, né, eu sei que tudo eu posso, né, fazer. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Eu posso pegar e ingerir um copo de álcool, né, bebida alcoólica. Eu sei que eu posso chegar a fumar, eu sei que eu posso soltar um palavrão, eu sei que eu posso fazer tudo. Mas eu sei também que nem tudo me convém. Por quê? Porque agora eu resolvi me separar, né? E a palavra de Deus, ela fala comigo e fala contigo. Ela nos adverte a cada dia, a cada momento, né? A cada manhã. Ela nos adverte acerca de algo para nossas vidas. E a palavra de Deus hoje está nos advertindo que nós podemos até transformar o mundo pelo poder da mente, né? Ter uma mente transformada. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, claro que o mundo será outro, será transformado. Sim. Se cada um de nós fizermos a nossa parte. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu não vou fazer porque fulano não está fazendo. Eu não vou falar com ele porque ele não fala comigo. Eu não vou pedir perdão porque ele também não aceita. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Porque quando nós tomamos uma atitude de fazer diferente de todo mundo, mas todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo, né? Todo mundo está fazendo, é a vibe do momento, né? Os jovens falam assim. Mas é o que, às vezes, nós recebemos já o nome de cafona, atrasado, que não está acompanhando, né, o ritmo moderno. Mas tem coisas que nós realmente não podemos acompanhar a modernidade de hoje. Realmente não temos que acompanhar. Por quê? Porque nós não somos todo mundo e temos que ser diferente, né? Temos que fazer a diferença na terra. Aleluia. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazer a diferença. Nós somos chamados, escolhidos por Deus, porque a palavra do Senhor diz que é muitos chamados, sim, Deus chama muitos, mas escolhidos vão ser poucos. Por quê? Desse muitos chamados, tem a seleção dos escolhidos, né? Eu me lembrei agora de um pequeno episódio. Eu trabalhei numa empresa que tinha muita gente contratada. Era só, a gente trabalhava na diária, à noite. Eu trabalhava à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. E depois mudamos para o horário do dia, né? E eu fiquei no horário de 2h30 às 10 da noite. E chegou um momento que tinha que dispensar as pessoas que estavam na diária. Mas o patrão chamou o encarregado e pediu para escolher 5 cabeças para selecionar 5 cabeças para ele registrar. E eu fiquei feliz, alegre, porque a primeira cabeça que o encarregado escolheu foi a minha, para registrar. E ele me chamou e falou, né, Dona Gelita, o patrão me pediu para escolher 5 pessoas para registrar, e a senhora é uma das, né, que eu tenho te observado, que a senhora vem certinho, no horário certo, nunca chega atrasada. E assim, eu não estava sabendo, mas eu estava sendo observada, né? Para receber aquela proposta de emprego. E porque eu me lembrei desse fato agora, o Espírito Santo me trouxe à memória, que eu não estava nem lembrando disso, né? Até mesmo que tem coisas que eu nem planejo falar quando eu sento aqui na frente da tela. Eu não planejei antes. E vem, né? Instantaneamente vem algo para me falar. E por que eu lembrei, né? O Espírito Santo me lembrou e eu falei dessa escolha. Por quê? Porque são muitas pessoas que estão na casa de Deus, até estão na presença, mas vai ter o dia que, quando Jesus vier para julgar
Vai ter muita surpresa. Vai. Essa semana também eu ouvi uma palavra de um pregador falando que vai ter, são duas coisas, né? Vai ser duas surpresas na glória. Uma vai ser, eu não sabia que você viria. Outra, cadê fulano? Porque vai ter pessoas que a gente vai estar pensando que vai, porque até demonstra, né, um comportamento diante da sociedade que está bem, mas dentro da pessoa, do coração, só quem conhece é o Pai. Por isso que vai ter muita surpresa, que nós vamos olhar, nós olhamos para a aparência e a gente fala, aquele ali foi, né? E aquela pessoa que a gente pensa que não vai estar na glória, e a gente vai ter surpresa, que vai, né? A gente achou que não ia e vai estar. Porque a escolha é de Deus, né? Aquele encarregado ali, ele poderia escolher todos, mas ele escolheu, o edito dele foi só 5, né? O mandato dele foi só 5. Com Deus não é diferente. Jesus, quando voltar à terra para buscar os escolhidos, ele já sabe quem é que ele vai levar. O Pai já escolheu, né? São muitos que estão sendo chamados. Muitos aí que estão até ganhando dinheiro, até prejudicando os próprios irmãos na fé. Mas no grande dia não vai ser escolhido, infelizmente, não vai ser escolhido, porque muitos o galardão já estão recebendo aqui na terra. Até recebendo o galardão na terra para prejudicar o próprio irmão, né? Que eu fico assim triste quando eu vejo um canal aberto para poder ficar atacando, né, a quem a gente poderia ajudar, né? Mas a palavra de Deus, ela nos pede que nós venhamos, né, transformar e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado, que nós venhamos ser transformado pela renovação do vosso entendimento, aleluia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? É que a gente fique atacando os nossos irmãos. Ele diz que nós temos que cuidar primeiramente dos da fé. Eu tenho um irmão em Cristo na Bahia que eu já ouvi ele falar isso, né? Que primeiro nós temos que ajudar os da fé. E tem pessoas que estão dando prioridade a quem está lá no mundão, praticando as coisas erradas, está no pecado, e as pessoas, né, da fé estão dando prioridade, né? Mas Deus fala, nos adverte que nós temos que, né, ver qual é a perfeita vontade dele para a nossa vida, né? Qual é a vontade dele? Que nós temos que agradar. O que é que nós estamos fazendo para agradar a Deus? É da vontade de Deus? Talvez eu esteja aqui, não é da vontade de Deus que eu esteja, né? Mas eu creio que Deus, ele fala. Quem tem sensibilidade à voz de Deus, vai ouvir a voz de Deus e vai entender qual é a vontade dele para nossas vidas. Aleluia. Porque ele, pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, né? Então, os nossos pensamentos, né, tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus. O nosso propósito tem que estar alinhado com os propósitos de Deus, né? Mas e que nós venhamos procurar transformar. Se nós temos uma mente renovada em Cristo, nós temos que fazer realmente aquilo que vai agradar a Deus. Eu sei que às vezes somos tão falhos, né? Falhamos até com palavras. Eu não vou dizer que eu sou santa, não, né? Eu estou falando da palavra de Deus aqui, mas a qualquer momento eu posso errar, porque nossa confiança tem que estar em Deus primeiramente. Porque Deus levanta as pessoas, sim, mas são pessoas que são
nós somos seres humanos cheios de sombras de variações, não é? E o maior exemplo que nós temos que ter é Jesus. Esse que é o maior exemplo, né? Eu tenho que dar bons exemplos, sim, mas a qualquer momento eu posso falhar. Mas se cada dia nós pedirmos ao Senhor que transforme a nossa mente, né, a nossa forma de pensar, porque é daqui que sai tudo. Vem o pensamento desce o desejo para o coração, e quando o coração deseja, almeja, que a gente vai e faz, né? Então, se vem pensamentos ruins, vamos pedir ao Senhor que venha deletar, nós venhamos deletar esses pensamentos negativos que estão sobre a nossa mente. Amém? Glória a Deus. Então, o versículo-chave de hoje é o versículo 11, que fala: irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Então, Deus fez por nós. O que foi que Ele fez de tão bom? Ele deu seu único filho unigênito para morrer, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluia. Da mesma forma, isso apresenta os presentes, né? O presente amoroso de Deus, que ele foi em forma, né? Jesus veio como um presente, né? E Jesus recebeu também os presentes ali, né? Dos reis magos, quando ele nasceu. E nós temos esse presente, essa dádiva de Deus para nós, esse presente que veio como sacrifício vivo para nós, né? Mais do que presente, né, o menino Jesus que nasceu, né? Jesus nasceu, né, e cresceu, né? E cresceria como ele cresceu, e um dia ele daria a sua vida pelo mundo inteiro, como ele deu, né? Ele nasceu, recebeu presentes, mas ele nasceu para esse propósito de morrer por nós. Ele deu a vida por todos nós. Em nosso cotidiano, como cristão, podemos refletir a grande dádiva de Cristo, oferecendo aos outros o sacrifício do nosso tempo, né? Como nós poderemos oferecer o nosso corpo como sacrifício? Oferecendo o nosso tempo, né? Doando o nosso tempo para o nosso próximo, né? Doando o nosso tempo para fazer aquilo que é útil na obra do Senhor. Aleluia. Bens e um temperamento que demonstra amor, né? E temos que ter um temperamento que demonstra amor. Isso também é oferecer o sacrifício vivo diante do Senhor. Ter um temperamento, um comportamento, né, benéfico. E portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você, que seja um sacrifício vivo e santo. Aleluia. Não há presente melhor do que se sacrificar pelos outros por meio do amor de Jesus. Amém? Obrigado, Deus. Deus, que em minha vida eu apresente Jesus aos outros, sacrificando minhas necessidades pela deles. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a também doar a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Amém? Que Ele venha renovar nossa mente, todo o nosso ser, aleluia, e nos dá pensamentos positivos que vêm da parte de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória para todos nós.